Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Vamos ouvir com atenção. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Estamos vivendo tempo de grande apostasia, em que as pessoas estão dando as costas ao Evangelho, não estão dando atenção ao Evangelho de Cristo. O que prevalece são os seus próprios desejos egoístas. Essas pessoas estão atrás de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Essas pessoas amam a apostasia, elas querem isso. Por isso, elas também querem os falsos mestres e seus ensinos, que nada tem a ver com o Evangelho e com Deus. Você pode dizer, mas sempre teve apostasia. É verdade. A apostasia sempre houve apostasia. Mas ela será maior, muito maior, nos dias próximos ao retorno de Jesus, e chegará ao seu ápice com a revelação do anticristo. Não é apostasia dos salvos, porque tal apostasia não existe. Só abandona aquele que apenas aderiu a alguns princípios do cristianismo, mas não creu sua morte em Cristo, sua ressurreição em Cristo. Esse pessoal não quer o Evangelho, não quer, e volta-se para as fábulas, volta-se para as invencionices ensinadas em nome de Deus, em nome de Jesus, mas que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com Jesus, nada a ver com o Evangelho de Jesus. A apostasia sempre existiu, mas a partir do início do século 21, ela entrou num processo rápido, em um processo rápido de aceleração. Eu posso afirmar, sem medo de errar, estamos presenciando uma grande apostasia, o que indica também que o retorno de Jesus está próximo. A apostasia tem várias características, mas podemos observar
5 áreas mais enfáticas da apostasia. A primeira é a negação da suficiência de Cristo. Aqui está um ponto enfático da apostasia, do processo de apostasia. A negação da suficiência de Cristo. Atos capítulo 4, verso 12. Este texto coloca Jesus como singular. Vamos ouvir. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E portanto não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Não pregamos a nós mesmos, também não pregamos sistema religioso, não fazemos nenhuma divulgação religiosa, apenas anunciamos Jesus Cristo e nada mais. Por quê? Porque em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. E o poder salvador de Jesus está em sua morte e ressurreição. Na sua morte, ele nos fez morrer para o pecado. Na sua ressurreição, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ganhamos a sua vida e muito mais do que ganhar a sua vida. Ele mesmo veio ser esta vida em nós. Ele vive em nós. Só Jesus? Sim, somente Jesus, porque em todo o universo não há outro nome, apenas o dele. Apenas o nome dele é dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Cristo é o meu Salvador todo suficiente. Ele foi à cruz, morreu por mim. Lá na cruz ele tomou o meu pecado, assumiu a minha culpa, morreu a minha morte e ressuscitou para viver em mim a sua vida justa e santa. Ele ressuscitou para ser em mim o grande Salvador que Ele é. Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo é o tudo que precisamos e também o tudo que temos. Não há nada mais além dele. Quando Cristo vive em uma pessoa, ele vive o tudo que ele é. Ele vive todo o recurso que ele tem. Ele vive a suficiência dele, né? Então, essa pessoa que Cristo vive nela não tem mais necessidade de algo mais, porque ela está perfeitamente satisfeita em Cristo. Uma pessoa assim está longe da apostasia, muito longe.
Estou crucificado com Cristo, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Irmãos, não há nada além disso na vida cristã autêntica. Não há nada além disso na vida cristã verdadeira. O viver vitorioso de Cristo em mim só começa quando eu aceito pela fé a minha morte com Cristo na cruz. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, você conhecerá a suficiência de Cristo no seu interior e poderá confessar: Cristo, minha suficiência. Irmãos, é vital conhecer a suficiência que há em Cristo. Conhecer a suficiência que há em Cristo em mim. Em mim. Salmo 23, o verso 1. Este salmo é muito conhecido no mundo inteiro e também muito citado. Vamos ouvir aí o verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu anotei aqui uma versão que estou usando, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Davi, neste salmo, fez o maior depoimento do universo. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Aqui está um grande depoimento. Não vamos pensar essa suficiência do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Não vamos pensar essa suficiência, esse nada me falta, essa suficiência do Senhor em termos de coisas, mas do que Ele é, do que Ele representa para cada um de nós. O que Ele está dizendo aqui é o seguinte, assim eu vejo aqui a expressão de Davi: o Senhor é o tudo de que eu preciso. O Senhor é o tudo de que eu preciso. Até porque quando ele falou, o salmo aqui, ele estava passando por dificuldades. E ele diz aqui: o Senhor é o tudo de que eu preciso. Você já descobriu que o Senhor é o tudo que você precisa? Já descobriu? Se você não descobriu ainda que o Senhor é o tudo que você precisa, você corre perigo. Você corre perigo, porque a apostasia está aí. O Senhor é o meu pastor e não preciso de mais nada. Se o Senhor é o nosso pastor, não precisamos de mais nada na vida espiritual. Não são as coisas do Senhor, mas a pessoa do Senhor que satisfaz. Porque você pode se enganar, você pode achar que se você tiver tais e tais coisas, você estará satisfeito. E se o Senhor der para você essas coisas, você vai se realizar. Não são as coisas, não são as bênçãos. Quem satisfaz o cristão verdadeiro é o próprio Deus, é o próprio Cristo.
Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos, sobre todos, principalmente daqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Morri e ressuscitei em Cristo, e agora Cristo é o grande Senhor vivendo em mim. O Senhor vive e reina em mim. Quando você crer sua crucificação com Cristo, então Cristo será revelado no seu interior como o grande Senhor, e você poderá também confessar ao Senhor: Tu, Senhor, estás em mim, então nada me falta. Você pode dizer ao Senhor, você pode dizer agora, você pode dizer ao Senhor: Tu, Senhor, estás em mim, nada me falta. Apenas peço que comigo olhemos para a suficiência do Senhor, suficiência de Cristo. Uma outra coisa bem enfática em tempo de apostasia é o seguinte: não quer nada com o Evangelho de Cristo. Não quer nada com o Evangelho de Cristo. É outra ênfase da apostasia. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus compartilhando conosco a sua morte e a sua vida. Cristo morto por nós, nós mortos em Cristo, e Ele vivendo em nós a sua vida justa e santa. Se for menos do que isso, não é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é santo. O Evangelho é santo e produz santidade no interior dos que creem nele. Ele nos salva da imundícia e não em imundícia. Ele salva dos pecados, nunca em pecados. A salvação do Evangelho é assim. O Evangelho não é corrupto, nem negociável, e muito menos conivente com o pecado. Cuidado com essa questão do pecado, hein? Muito cuidado. Muito cuidado. O Evangelho também não faz promessas irresponsáveis para as pessoas. Promessas para engabelar os incautos. O Evangelho é honesto, libertador e singelo. O Evangelho está interessado na libertação verdadeira da pessoa. O Evangelho está interessado com a regeneração das pessoas. Mas pregar só o Evangelho não é muito pouco. Não é muito pouco. Você pode perguntar: vamos pregar só o Evangelho? Vamos ficar aqui o tempo todo pregando apenas o Evangelho? Não vamos pregar outras coisas? Não vamos falar de outras coisas? Não é muito pouco pregar só o Evangelho? Não, não, irmãos. Pregar só o Evangelho significa pregar tudo, do ponto de vista de Deus. Pregar tudo. Mas pregar só o Evangelho não dá ibope. Não dá mesmo. Não dá. Estamos aqui em poucas pessoas. Não dá ibope quando se prega apenas o Evangelho. Mas não ligamos para ibope. Não ligamos. Visamos tão somente
a regeneração das pessoas, daquelas que Deus, por sua graça, escolheu para salvar. Lamentavelmente, o cristianismo pós-moderno, agora já pós-moderno, prega de tudo, mas sonega criminosamente ao povo a mensagem da cruz, a única capaz de salvar o pecador. Alguns sabichões criaram o evangelho positivo, o evangelho que eles chamam de evangelho positivo. O outro evangelho, não o evangelho de Cristo, que não ofende ninguém. Esse evangelho positivo não ofende ninguém. Esse tipo de mensagem pode ganhar muitos adeptos, mas não salva pecadores, porque os pecadores precisam ser salvos. Satanás, irmãos, é versátil. Ele oferece muitos falsos evangelhos, mas o resultado visado por ele é um só. Qual? Negar Cristo e levar as pessoas para longe da suficiência de Cristo e fazer com que a pessoa pense que está salva quando de fato está perdida. Nenhuma fraude, nenhum engano, nenhuma fraude pode ser maior do que esta, porque as consequências são eternas. E para não enganar ninguém, tomei a decisão de pregar apenas o evangelho. Mas estou ciente que o evangelho é a mensagem que a maioria não quer ouvir. Mas mesmo assim, irmãos, a ordem que tenho é de pregar o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura, foi a ordem de Jesus em Marcos capítulo 16, verso 15. Uma outra área da apostasia é a negação do inferno e a tolerância com o pecado. Em tempo de apostasia, há uma tendência de negar a realidade do inferno e também uma tolerância com o pecado. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno. Por quê? Porque o inferno será lançado no lago de fogo. Você vê? O próprio inferno será lançado no lago de fogo. Não acredito, irmãos, que Deus deixou este texto para nós, que Deus deixou este texto para fazer terror com as pessoas, né? Colocando medo nas pessoas. Não creio. Eu creio que Deus deixou este texto
para nós, porque o lago de fogo é real. O lago de fogo é real. Se não fosse real, Deus não teria deixado esse texto para nós. Deus quer que você fique ciente de que existe o lago de fogo. A morte, o inferno e os ímpios pecadores serão lançados no lago de fogo, conforme você viu aí no texto. É a separação final de Deus e de tudo o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que a segunda morte é a separação total de Deus, de tudo aquilo que Deus tem preparado. A palavra de Deus é muito cuidadosa em informar o destino final dos perdidos. Você já notou? A palavra de Deus, ela é cuidadosa em informar o destino final dos perdidos. É horrível e vai além da nossa imaginação. Envolverá trevas, tormento, angústia, choro e ranger de dentes. O incrédulo, por ter rejeitado a Cristo, será lançado no lago de fogo. Ali não apenas terá trevas dentro de si, mas também ao redor de si, já que trevas significam a ausência de Deus. O pecador condenado ficará mergulhado em trevas e encharcado nelas. Diz a palavra que a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Não terão descanso. O sistema de dias e noites que regem esta terra atual não funcionará na nova terra que Deus vai criar. Não necessita de sol nem de lua, pois o Cordeiro é a luz. Ali não haverá noite. Os salvos andarão à luz do Cordeiro, à luz de Cristo, que a tudo ilumina. A tudo ilumina. Só haverá um lugar onde a luz não vai brilhar. Apenas um lugar onde a luz não vai brilhar. Este lugar é o lago de fogo. E em meio a essas trevas arderá um fogo de natureza inextinguível. Este fogo será um tipo de fogo horrível que queima na escuridão sem gerar luz. Então, irmãos, o inferno, o lago de fogo é real. E Deus deixou o texto para mostrar que não é brincadeira e que é real. Não é apenas simbólico, não, é real. O pecado não é brincadeira. A grande enrascada do homem de qualquer idade é o pecado. E temos que vê-lo como algo muito sério. Irmãos, temos que ver o pecado como algo muito sério. Mas eu já sou nova criatura. Principalmente você, nova criatura. Principalmente o regenerado.
precisa olhar para o pecado como algo muito sério. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu numa encrenca sem saída. O pecado é a maior enrascada do ser humano. Por quê? Basta dizer que o pecado nos separa de Deus. Além disso, no pecado iremos para o lago de fogo, onde padeceremos eterna perdição, banidos da face do Senhor. O pecado é a nossa grande enrascada e Jesus é o único que pode nos tirar dela. O sacrifício de Jesus é a única solução que Deus tem para o pecado. Se você voltar suas costas ao sacrifício de Cristo, você está perdido, porque você está fechando a única porta da solução do pecado, que é o sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A morte de Cristo na cruz representa muito. Mas aqui, esse texto coloca uma coisa aqui que diz respeito ao nosso pecado. Jesus morreu na cruz para aniquilar o pecado. Aqui está dizendo que Jesus morreu na cruz para dar um fim cabal, radical, aniquilar o pecado. Aniquilar significa destruir totalmente, extinguir a existência, extermínio total. Aniquilar é reduzir a nada. O sacrifício de Cristo tem esse poder de reduzir a nada o pecado. O sacrifício de Jesus tem o poder para consumir totalmente o pecado. O meu ele consumiu totalmente, porque eu creio no que está escrito na palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 24, é um texto bem conhecido nosso aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, isto é, a cruz, para que nós mortos, ele não levou apenas os nossos pecados, mas levou nós também, e lá ele nos fez morrer, porque aqui diz, para que nós mortos, ele nos fez morrer para o pecado, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O sacrifício de Cristo tem o poder de consumir, de nos curar do nosso pecado. No sacrifício de Cristo nós fomos identificados e mortos para o pecado. Então, quando você aceitar a sua identificação no sacrifício de Cristo, aceitar pela fé a sua identificação no sacrifício de Cristo, então você experimentará o fim do pecado em você. Você vai experimentar o aniquilamento do seu pecado. Jesus realizou uma obra perfeita
de libertação para nós. Se crermos em sua obra redentora, podemos viver diante dele, diante de Jesus, diante de Deus, sem culpa nenhuma, em santidade e justiça, todos os dias da nossa vida, como a palavra de Deus ensina. Isaías capítulo 1, verso 18, ali nós temos um convite gracioso de Deus. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Tem solução para o pecado. Que bom, eu digo, que bom ouvir da boca de Deus um convite tão gracioso e misericordioso como este. É para mim este convite, é para você também. Não importa quão enrolada seja a sua situação no pecado, não importa, porque tem gente que realmente é um caso sério. Tem gente que é enrolado demais no pecado. Mas aqui Deus está dizendo, não importa quão enrolada seja a sua situação no pecado, o Senhor te diz: vem cá, vamos discutir o assunto. Não importa a gravidade e enormidade do teu pecado, não importa o quanto manchado de vermelho o pecado te deixou, eu vou fazer um trabalho tão fino e tão profundo que vou te deixar branco como a neve e branco como a lã. Foi na cruz, irmãos, que Jesus Cristo fez isto. Na cruz, Jesus Cristo removeu o pecado de tal modo que não ficou nada do pecado em nós. O convite do Deus da graça continua a ecoar. Vinde, pois, e vamos conversar, diz o Senhor. Então você pode dizer ao Senhor sem medo: estou crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Assim você estará livre do pecado e também não viverá mais nele. Uma outra área da apostasia é a experiência espiritual baseada nos sentimentos. O sentimento substitui a fé e a emoção substitui a razão. E isto está acontecendo na igreja, no cristianismo. Muito sentimento, muita emoção. A fé foi renegada e também deixou de pensar, deixou a razão de lado. É comum você ouvir dizer: eu sinto a presença de Deus, eu sinto algo gostoso, eu fui no culto, eu senti a presença de Deus, eu senti algo gostoso. Isso é sentimento, irmãos. Não se sente a presença de Deus, porque Deus não é vento para ser sentido. A presença de Deus não é sentida, ela é crida, experimentada, porque não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo é Deus, então eu experimento a presença manifesta, revelada dele em mim, sem sentimento nenhum, não é? E com essa história de sentimento se abre a porta para o misticismo, que
que já tomou conta do cristianismo, já tomou conta da maioria das igrejas cristãs. A fé é uma consequência da audiência e recepção da palavra. Viu? O que é fé? Fé é uma consequência deste momento aqui, quando você está ouvindo a palavra, quando você está recebendo a palavra. Fé é um resultado da audiência, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e recepção da palavra de Deus. Sem a palavra de Cristo eu não tenho fé, e sem a fé eu não tenho a palavra, porque é a palavra que vai gerar a fé que você recebeu em seu coração para crer na palavra de Deus, a palavra de Deus. Então a fé, ela precisa de uma base, e esta base é a palavra de Deus, base sólida. A fé, ela é formada pela palavra de Deus. Esta fé que é exercitada em nós, na própria palavra. A fé se fundamenta na suficiência de Cristo e na palavra de Cristo. Irmãos, a fé, ela está fundamentada na suficiência de Cristo. Cristo pode tudo, nele eu estou firmado. A fé quando Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me falta, é uma expressão de fé, não é? Então a fé, ela está fundamentada na suficiência de Cristo e também na palavra. Fé é ficar na palavra de Deus, mesmo quando está dando tudo errado. Está dando tudo errado, mas eu continuo na palavra de Deus, apegado, firmado nela. Fé é largar tudo para ficar com aquele que é o nosso tudo. Fé larga tudo para ficar com Cristo, que é o nosso tudo. Fé é crer no que Deus disse. Deus falou, está falado, ponto final. Fé é crer no que Deus disse, mesmo quando não estamos sentindo nada. Então, irmãos, é crer na palavra de Deus sem evidências nenhuma e sem sentimento nenhum. Não são as impressões fortes ou fracas, mas o que importa para nós é a palavra de Deus. A fé crê no que Deus disse sem titubear. Fé sem intimidade não é fé. Fé também tem intimidade, intimidade com o Senhor. Se você diz que tem fé, não tem intimidade com o Senhor, você não é da fé, não. Você não é da fé. Eu gosto deste texto aqui de Hebreus 11, verso 7. Hebreus 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vejam os irmãos, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Foi feito herdeiro, não se tornou,
porque é graça. Irmãos, nenhuma evidência confirmaria um dilúvio, nem justificaria a construção da arca. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Isto é uma loucura. Isto é uma loucura. Divinamente avisado das coisas que não se viam. A fé segue as instruções de Deus, mesmo que não está sabendo das coisas. A fé segue as instruções de Deus sem questionar. Noé, pelo menos, o que indica o texto, não questionou nada. Ele não compreendeu, mas também não questionou. Ele aceitou a palavra, ele seguiu as instruções da palavra, não é? O mundo não compreendeu, mas Noé compreendeu pela fé. Ele aceitou aquilo pela fé. Ele creu, temeu. Noé foi divinamente avisado. Então ele creu, temeu e preparou a arca. A arca, irmãos, é uma figura belíssima de Cristo. Eu vejo a arca como uma figura belíssima de Cristo. A arca em si não é uma figura simbólica, ela existiu mesmo, é real. Mas ela também aponta para Cristo. Para Cristo. Ela tinha 3 compartimentos, uma arca marcada com o número 3. Jesus morreu, ressuscitou, ao 3º dia ele ressuscitou, né? A arca está marcada com esses 3 compartimentos, betumada por dentro e por fora. Isto impediu a água de penetrar na arca. Nada de fora penetrou na arca. A arca estava impermeável, foi betumada por dentro e por fora. O mundo de fora não poderia entrar na arca. Assim, nós em Cristo, esse mundo não pode entrar em nós. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Houve uma inserção na arca. Houve uma inserção de Noé e sua família na arca, porque Deus pegou Noé e sua família e colocou na arca. Eles ficaram no interior da arca. Como Cristo nos atraiu na cruz e nos colocou nele, Cristo é a minha arca da salvação, nele eu fui inserido e guardado nele em segurança total. As janelas da arca, irmãos, ficavam lateralmente em cima, nas laterais em cima, porque você tem que olhar para o alto, não é para as coisas da terra, do mundo velho, não. O que está lá fora não interessa mais para o cristão. O mundo no tempo do dilúvio não interessava mais para Noé. Eles estavam na arca, as janelas eram em cima, eles tinham que olhar para cima, para o alto, assim como a palavra diz, para olhar para o alto e não para as coisas da terra. A arca pousou em cima do Monte Ararat. Em hebraico significa terra sagrada, santidade, justiça, retidão. Noé creu, temeu
e se preocupou com a salvação da sua família. E eu acho isso lindo demais. Noé creu, foi avisado por Deus, creu, temeu e se preocupou com a salvação da sua família, porque diz que ele preparou uma arca para a salvação da sua família. Da sua família. Isso significa também que Deus está preocupado com a salvação da família. Deus criou duas instituições, irmãos. Apenas duas: a igreja e a família, ou a família e a igreja. Uma coisa está ligada à outra. E exatamente aqui que entra a última área que estamos considerando com os irmãos, da apostasia. A destruição da família como instituição de Deus. Em tempos de apostasia, a família é muito atacada. Há uma grande tentativa de alterar as bases da família. Família que Deus criou. Deus é o idealizador da família. Por isso, Satanás nunca desiste de destruí-la. Tem leis sendo feitas que visam atingir a família. O diabo está interessado com a sua família, mas Deus também está. É a boa notícia. O diabo está interessado com a família de cada um de vocês, só que Deus também está. E o interesse de Deus é salvar a família por meio da morte e ressurreição. Não é que já tem uma salvação automática. Se o pai creu, o filho vai ser salvo de qualquer jeito. Só estou dizendo que Deus tem sim um interesse em salvar a família. A gente vê aqui no caso de Noé. Se eu creio, eu preciso me preocupar com a casa, com o lar, com a minha família, tá? Não precisamos construir uma arca, não precisamos, mas precisamos pregar Jesus Cristo para nossas famílias. Jesus Cristo e mais nada. Eu gosto muito de uma indagação de Pedro a Jesus em João 6, versículo 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele não disse para onde iremos nós, mas para quem iremos nós. A nossa segurança não está em lugares, em locais, em organizações religiosas ou em qualquer outro expediente humano. A nossa segurança está em uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus, a pessoa suficiente de Cristo. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Que vida eterna é esta? É a sua própria vida, que Ele iria colocar em nós pela nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Se você deseja experimentar a suficiência de Cristo, então apenas creia e confesse sua morte e ressurreição com Cristo. Em Cristo está toda a nossa salvação, esperança, segurança e estabilidade. Vamos confiar no Senhor e depender somente da suficiência de Cristo. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá.
Miqueias capítulo 7, o verso 7. Então, seja Cristo o nosso alvo o tempo todo. Em tempo de apostasia, é preciso certificar com toda segurança que você já é um salvo em Jesus. Não descuide da sua salvação pessoal. Irmãos, não é possível ser salvo se não crer no Evangelho. O Evangelho tem uma coisa extraordinária para o nosso coração. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e agora Cristo vive em nós. O que queremos? Queremos que as pessoas sejam libertas e salvas do pecado, e que descubram a excelência do Evangelho, e que sigam a Cristo por aquilo que Ele representa para nós, que descubram que Cristo é o nosso tudo, na nossa dor e na nossa saúde, na fartura ou na privação. Sim, Cristo, o nosso tudo. Ele é o nosso tudo e nada mais além dele.